Fala, nação rubro-negra, eu sou o Samuel Leal e está começando agora o Fla em Foco, o canal feito para quem vive o Flamengo. Já chega dando aquela moral, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para mostrar que você é Flamengo até o fim. Bora pro vídeo que hoje tem muita coisa boa para falarmos por aqui. Vamos começar falando da vitória do Mengão ontem contra o Fluminense, 1-0 no Maracanã. O importante foi sair com a vitória, independente de qualquer coisa. Não achei que o time jogou mal, poderia ter finalizado melhor, ter definido as coisas um pouco antes. Bem no final do jogo, praticamente, o Pedro foi lá e encaçapou a bolinha, marcou 1-0 para o Mengão e saímos com 3 pontos. Isso que importa. Continuamos na briga pelo título, não deixamos o Cruzeiro distanciar, né? E melhor do que isso, aliás, não é melhor do que a vitória do Mengão, mas tão importante quanto é o Pedro ter feito esse gol, porque nós precisamos do atacante Pedro, nós precisamos que ele se recupere, que ele volte a performar com a camisa do Flamengo e fique essa birrinha. A grande verdade é que esse problema entre Pedro com a diretoria, ou com o Felipe Luiz, com o time, isso só faz mal para o Flamengo. Porque o Flamengo paga o salário do Pedro, é um salário altíssimo de um jogador importantíssimo para o Mengão, que faz a diferença, não podemos negar, mas fica essa birrinha, esse probleminha, e aí Pedro não joga, quando joga entra no final, e fica aquele disse-me-disse, e quem vai perdendo com isso é o Flamengo, que não tem nada a ver com a história. O Flamengo paga o salário em dia, Pedro tem que jogar, ele é nosso centroavante, o cara é brabo, entrou ontem, guardou o gol da vitória, do jeito que nós esperamos do Pedro. Já tinha tido uma outra chance que ele quase fez, mas o Fábio pegou. E o importante é, como eu digo sempre, é o Flamengo ganhar, o time tá bem, e isso é que importa para nós. Então, seu Pedro, vamos parar de gracinha, de chororô, de mimimi. Vamos treinar o melhor possível. Quer reclamar da diretoria, faz como fez ontem. Final do jogo, o que, é que Pedro faz? Espero que o dirigente que vazou venha me pedir desculpa. É isso aí. Se não pedir desculpa, o jogo que vem ele mete mais um, dois gols, reclama de novo. Mas vamos continuar, rapaziada. O jogo de ontem também tem uma outra informação importante. O Danilo teve uma lesão confirmada e ele vai desfalcar o Mengão nas próximas semanas. É complicado porque o Wesley está saindo e nós já vamos falar sobre isso também. E o Flamengo vai ficar somente com Varela, porque o Danilo ele seria ali uma opção ali para o Felipe Luiz na direita. Ele teve uma lesão, segundo o GE aqui vai dizer que o Flamengo tem mais um desfalque na próxima semana. Danilo deixou o gramado contra o Fluminense com dores na posterior da coxa direita e teve uma lesão confirmada em exames realizados na tarde dessa segunda-feira. A lesão não é das mais simples, o GE apurou que se enquadra em grau 2. Com isso, ele vai se juntar a Alexandro e Ayrton Lucas, que estão machucados e desfalcam o time. Parece que a bruxa tá solta mesmo lá na Gávea, porque não é possível, meu irmão. Não é possível. Todo jogo se machuca alguém. Ou esses jogadores são muito de vidro, ou tem algum erro no departamento médico, na preparação do Flamengo, porque não é possível, meu irmão. Todo jogo alguém se machuca, tem alguma coisa errada, irmão. O Danilo quase não entra. Quando entra, se machuca. Não faz sentido um negócio desse. Tá entendendo? Não faz sentido. Mas essa aí é a informação, infelizmente, triste informação, que o Danilo se machucou e vai ficar fora nas próximas semanas, infelizmente. Outra informação importante que nós temos para trazer aqui é sobre o contrato do Wesley. O Wesley, parece que a Roma deu uma pressionada no Mengão depois que o BAP ele informou que só era para finalizar a venda quando contratasse um lateral direito. A Roma deu uma pressionada no Mengão e disse que tem até hoje para poder fechar a contratação, ou então eles não vão querer mais, eles vão encerrar a negociação com o Flamengo. Parece que depois de conversar a diretoria com a Roma lá, vai ter essa semana aí para poder finalizar a contratação. Segundo o GE, a diretoria do Flamengo entrou em contato com a Roma nessa segunda-feira e conseguiu flexibilizar o prazo para concluir a venda do Wesley para o clube italiano. A tendência é que as partes finalizem o acordo na terça-feira, no caso amanhã, com a assinatura do contrato ainda nesta semana. Aí entra um outro problema para o Flamengo, né? O Wesley está indo embora, Danilo, que seria uma opção, se machucou, nós estamos somente com Varela. Ayrton Lucas e Alexandre estão machucados, então quem estava jogando na esquerda era o Varela.
Mas tem o Vinha que está voltando aos poucos. Então vamos ter o Vinha e o Varela. O Vinha não está pronto e só o Varela ali na direita. Eu não sei como é que vai ficar esse negócio. O Flamengo tem que contratar um lateral direito urgentemente, até porque a venda do Wesley já era anunciada, todo mundo já sabia que ele seria vendido, então assim, não tem desculpa para demorar a trazer um lateral direito. Não é possível que eles vão começar a monitorar agora para ainda entrar em negociação e ter que esperar 2, 3, 4 semanas para poder trazer um substituto para o Wesley. Eu, pelo menos, discordo dessa situação completamente. Uma outra informação importante, meio que do nada, é que o Flamengo ele está se aproximando de contratar o meia Saul do Atlético de Madrid. Jogador de 30 anos, ele tem rescisão de contrato encaminhada com o Atlético de Madrid, está muito próximo de chegar ao Flamengo. Saul é um experiente meio-campista espanhol do Atlético de Madrid, que joga no Atlético de Madrid há mais de 17 anos, tem passagem pelo Chelsea também, e ele jogou inclusive com o Felipe Luiz, na época que o Felipe Luiz jogava no Atlético de Madrid, e agora ele está buscando novos ares. Segundo informações, ele tinha um contrato com o time da Turquia, Trabzonspor, acho que é esse o nome, da Turquia, mas na última hora ele desistiu porque parece que a sua esposa, sua família ali, não se sentiu confortável e está mudando para a Turquia. Então ele já fechou praticamente um contrato com o Flamengo por 3 anos e tem alguns detalhes a ser negociado. Eu não sei o que você acha, mas verdadeiramente podem até não gostar, mas é uma contratação de time grande. Querendo ou não, o Saul jogou muitos anos no Atlético de Madrid. Ninguém fica no Atlético de Madrid 17 anos se o cara não for bola, né? E eu já vi ele jogar algumas partidas, eu acho ele muito bom de bola, mas está com 30 anos, né? Não podemos negar isso. Segundo o estilo do Boto, não era para o Flamengo fazer esse tipo de contratação. Eram jogadores mais novos, mais baratos, que entrassem no time e depois fosse vendido por um valor superior. Ele viria de graça, teoricamente, o Flamengo arcaria com salários e luvas. Então, assim, não acho uma má ideia. Acho ele muito bom de bola. Inclusive, acho que ele tem tudo para chegar e virar titular no Flamengo assim, de cara, chegando já, vestindo camisa e vão pro jogo. Mas vamos esperar, aguardar para ver. Não sei se você concorda, o que você pensa. Você concorda com essa contratação do Flamengo? O que você acha? Comenta aí, deixa o seu comentário. Isso nos ajuda a crescer, tá bom? Um abraço!